Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje, 9 de março, sábado da terceira semana da Quaresma. Irmãos e irmãs, o Senhor nesta liturgia nos ensina como devemos orar e qual a oração agradável a Deus. Ouçamos neste momento o Evangelho de Lucas, que é o capítulo 18, os versículos de 9 a 14. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, ouçamos agora a reflexão sobre este Evangelho. Com a parábola do fariseu e do publicano que sobem ao templo para rezar, Jesus volta a instruir-nos sobre a humildade, virtude indispensável para tratar Deus e os outros, e disposição necessária para receber gratuitamente o dom da oração, como nos recorda o Catecismo da Igreja Católica, o número 2559. O contraste entre os 2 personagens da parábola é surpreendente e provocador, especialmente porque, para a opinião pública da época, a figura de um fariseu sintetizava o modelo de virtude e instrução, enquanto só o nome do publicano já era sinônimo de pecador. E os publicanos eram considerados impuros por trabalhar para os gentios. Jesus apresenta o fariseu satisfeito consigo mesmo e com características quase cômicas. Reza em pé e na frente do publicano dirige-se a Deus de modo grandiloquente. Revisa a ladainha dos seus méritos, cumprindo inclusive o que não era prescrito, como os jejuns, e vive-se comparando constantemente com os outros, que considera inferiores. O fariseu acha que reza, mas na realidade vive em um monólogo dentro de si mesmo, procurando a sua satisfação pessoal e fechando-se à ação de Deus. Por outro lado, o publicano fica longe e olhando para baixo porque se sente indigno de se dirigir ao seu Senhor, e na sua oração bate no peito como se fosse para quebrar a dureza do seu coração
e deixar entrar o perdão de Deus que está suplicando. Como indica Santo Agostinho, embora a sua consciência o afastasse de Deus, a sua piedade aproximava-o dele. É verdade que Jesus desenha com perfis tão marcados a arrogância do fariseu que nenhum de nós gostaria de se aparecer com ele, mas de reconhecer-se no humilde publicano. No entanto, espreita-nos uma forma de arrogância semelhante, apesar de ser mais sutil, que pode infiltrar-se no nosso comportamento e na nossa forma de orar. São Crisóstomo comenta sobre esta passagem. Assim como a humildade supera o peso do pecado e, saindo de si mesma, chega a Deus, assim a soberba, pelo peso que tem, afunda a justiça. Portanto, mesmo que faças muitas coisas bem feitas, se achas que te podes vangloriar disso, perderás o fruto da tua oração. Pelo contrário, mesmo que carregues na sua consciência o peso da confiança de Deus. Jesus diz que o publicano desceu justificado, enquanto o fariseu não. Indica, assim, o fruto que se obtém com a verdadeira vida de piedade. A justificação, que nesta parábola poderia ser traduzida como a arte de agradar a Deus, e que não significa tanto sentir-se seguro e melhor por causa do cumprimento exato das normas, mas de reconhecer diante de Deus a nossa pobre condição de criaturas necessitadas de sua misericórdia e chamadas a amar os outros como Deus nos amou. A parábola sugere-nos um meio seguro de evitar a arrogância da nossa vida de piedade. Se a piedade nos levar a fazer frequentes atos de contrição e a amar os outros, será humilde e agradável a Deus. Será arrogante e infrutífera se nos levar a nos sentirmos seguros por ter cumprido os nossos propósitos e a frequentes juízos críticos em relação aos outros. Esta parábola nos ensina o quanto devemos ser humildes em relação com Deus e com os outros.